Oi, gente, tudo bem com vocês? No webcast de hoje vamos falar sobre cuidados paliativos, deshospitalização e o cuidado integrado na rede de atenção à saúde. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru. Muito prazer, eu me chamo Pedro Alves, sou enfermeiro residente do Programa de Atenção ao Câncer e Cuidados Paliativos da SES UNITA. Estou realizando um rodízio externo aqui no Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. E é uma honra estar com vocês no episódio de hoje. E para o episódio de hoje, recebemos com muita alegria os nossos convidados. Dejair Pessoa é enfermeiro pela Universidade Bandeirantes de São Paulo, enfermeiro especialista em emergência pediátrica, com ênfase em prematuro de alto risco, USP. Tem experiência em emergência adulto, saúde coletiva, saúde da família e comunidade e cuidados paliativos. Seja bem-vindo ao podcast. Ok, obrigado. Nossa próxima convidada é Camila Oliveira. Ela é assistente social, graduada pela Universidade Federal de Pernambuco, especialização em intervenções psicossociais com grupos em situação de risco e vulnerabilidade social. E atua no Hospital São Sebastião aqui em Caruaru. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Camila. Eu agradeço o convite. E nossa outra convidada é Fernanda, que é psicóloga e atua aqui também na Secretaria Municipal de Caruaru. Muito obrigado pela presença, Fernanda. Obrigada a você pelo convite, um prazer. E para iniciar a nossa conversa hoje, Camila, define pra gente o que é a deshospitalização, quais são os principais fatores sociais, ambientais e as estruturas que vão influenciar nesse processo de transição, né, de hospital e casa, e como vocês, a equipe multi do hospital, articula essa alta também, junto com os outros dispositivos da rede. Inicialmente a gente precisa entender quem é o paciente que demanda a deshospitalização. É aquele paciente que tem um risco de uma longa permanência. E aí que apresenta ou algum quadro crônico, né? São pacientes em cuidados paliativos, na maioria dos casos, que tem alguma sequela de AVC, de traumas ou condições crônicas que comprometem, né, as suas funções, o seu dia a dia, a sua rotina. Então a equipe identifica esse paciente e o serviço social atua no sentido de identificar, né, o território, quais são os serviços que existem no território onde ele mora, né, os equipamentos, faz a avaliação socioeconômica, quem é a rede de apoio, se existe rede de apoio ou não, né, quais os familiares responsáveis pelo cuidado. E a deshospitalização é a transferência, não é tirar o paciente e dar uma alta de forma irresponsável, vai para casa, vocês agora cuidam do seu paciente, não. É transferência do cuidado. A gente vai articular com essa rede, né, que é a atenção primária, a atenção domiciliar, se existe naquele município, e esse cuidado intra-hospitalar vai ser agora um cuidado domiciliar com todo o suporte e apoio da rede, né, da rede de atenção à saúde. Muitas vezes, além da atenção primária, que é responsável por articular todos aqueles serviços, e a atenção domiciliar, que vai até o domicílio dar esse suporte àquela família. Perfeito. E quando a gente fala, né, em rede de atenção domiciliar, a gente vai encontrar o serviço, né, que é o SAD, Serviço de Atenção Domiciliar. Então, Dejair, explica pra gente o que é o SAD, qual é o papel desse serviço na rede de atenção à saúde. E tem uma equipe, né, uma equipe multiprofissional. Conta pra gente também como é que funciona esse trabalho da equipe multiprofissional nesse processo, né, de transição hospital e casa. Então, eu acho importante a gente falar que o Serviço de Atenção Domiciliar da Prefeitura de Caruaru, hoje a gente é referência para algumas outras cidades, né? Nós fomos apoio, né, na formação de algumas equipes. Então Caruaru foi referência para, assim, por cima que eu consigo lembrar, Agrestina, Garanhuns, Gravatá, Santa Cruz do Capibaribe, né? Tiveram algumas outras que a gente foi que serviu de modelo para a formação dessas equipes em outras cidades. Quando a gente fala de atenção domiciliar, a gente
fala da continuidade do cuidado hospitalar, né? O SAD, ele é uma equipe, é um programa que ele foi criado pelo Ministério da Saúde, né? No intuito de dar um suporte maior aos pacientes que vão saindo do hospital, né? Então, para mim é importante, quando a gente fala de deshospitalização, lembrar que, né, para o paciente chegar no SAD, ele precisa atingir alguns critérios, ele precisa ter algum perfil, né? Ele precisa ter um perfil definido, perdoe-me. Como Camila falou, né, não é tirar o paciente do hospital e mandar para casa. A ideia não é essa. A ideia é, dentro do serviço de atenção domiciliar, né, junto com toda a equipe multiprofissional formada por médico, enfermeira, nutricionista, fono, físio, serviço social, psicólogo, né, garantir a qualidade no cuidado do paciente em casa, né? Não é só promover a saúde, né? A gente precisa lembrar também que quando você tira um paciente de um leito hospitalar e manda esse paciente para casa, né, você está diminuindo o risco de infecção hospitalar daquele paciente, que é extremamente importante. Você está aumentando o vínculo familiar. Você nota dentro do dia a dia na casa do paciente que aquele paciente, quando ele é cuidado pelos seus, né, pelos seus familiares, ele aceita mais o tratamento, ele se deixa cuidar mais. Então, quando a gente do SAD chega com essa proposta de garantir a continuidade desse trabalho, né, tudo vai fluindo mais tranquilo. Lógico, né, que a gente queria abranger o maior número de pacientes, mas a gente tem que garantir que aquele paciente vai ser assistido na hora certa, da forma certa, sem causar com isso uma reinternação, né? Se o cuidado em casa ele não for garantido e não for feito com qualidade, esse paciente provavelmente ele vai voltar para uma emergência, para uma reinternação, né? Então, assim, é assim que o SAD funciona, né? A gente tem uma equipe multiprofissional totalmente treinada, né? É importante também falar que é uma equipe diferenciada, né? Porque não é só enfermeiro, nutricionista, fono. Somos profissionais que a gente entende, né, essa diferença do cuidado hospitalar e do cuidado na residência. Então, é uma equipe totalmente qualificada, sabe? É bem diferenciado esse atendimento. Só complementando, a alta ela precisa de alguns critérios. O paciente precisa estar estável, né? Clinicamente estável. E assim, lá no São Sebastião a gente tem um fluxo de cada profissional elabora a sua alta, suas orientações, com um plano de cuidado, né? Um plano terapêutico. Então, cada profissional faz suas orientações, fornece àquele acompanhante, àquele familiar, as orientações, encaminhamentos necessários também. E muitas vezes ele já sai com a solicitação de acolhimento do SAD, no caso aqui em Caruaru. Então a gente já deixa tudo articulado, já orienta que existe um prazo, que eles vão chegar, que vai ser acolhido, e aí a gente consegue estabelecer esse fluxo aqui de forma satisfatória. Perfeito, que tem, né, esse processo de integração. Integração. Né, porque quando o paciente ele vai para o SAD, né, ele chega no SAD através de 3 pontos principais. O primeiro ponto é a demanda espontânea. É aquele paciente que ele soube do serviço através de outras pessoas que tiveram serviço, então através das redes de comunicação, e procura a gente, cada equipe dentro do seu território, através das unidades de saúde da família, onde o enfermeiro faz a primeira abordagem e traça o perfil daquele paciente que precisa realmente desse cuidado maior, né, dentro da rede de atenção básica, e através da demanda hospitalar, né, que é isso que a Camila falou. O hospital ele traça a alta, né, faz todas as condutas para aquele paciente ter alta e chama a gente para fazer a triagem. Lá a gente traça o plano de cuidado, né, já, né, baseado no que foi feito dentro do hospital, para dar esse segmento em casa. Sim. E a gente sabe, né, que tanto o processo de hospitalização como deshospitalização também, ele vai afetar, né, os aspectos emocionais, psicológicos, não só do paciente, mas da família também, né?
Então, Fernanda, como é que a psicologia ela atua nesse campo, né, para preparar, né, a pessoa que vai receber a alta, a família, e ter essa alta para casa com segurança? Sim. Esse processo de deshospitalização é um processo de grande mudança, tanto para o paciente, né, quanto para a família, onde geram questionamentos, perguntas, né, será que eu vou dar conta? Será assim em casa? Vai conseguir dar esse suporte? E a psicologia, ela atua justamente nesse processo, né, de trazer a família do paciente essa autoconfiança, entender que você é capaz de estar ali com ele e de explicar também que eles não vão estar ali sozinhos. É uma continuidade do tratamento, mas com uma equipe por trás também à frente disso, né? Que não vai ser só a família ali, né, que o paciente vai sair dali, daquele processo hospitalar para ir para casa e a família que vai dar conta de tudo. Mas que eles vão ser os protagonistas, porque são eles que vão estar ali todos os dias, cuidando, assim. Mas que existem pessoas que vão estar ali com eles também. E de entender que o processo também daquele paciente, daquele familiar que está saindo do hospital, vai ser favorável para ele também, e desse vínculo também com a família, né, como os meninos trouxeram aqui, que é muito importante, assim, para o paciente, assim, né, para a evolução, para esse processo mesmo de tratamento também, né, do paciente. Mas é isso, assim, estar junto com o familiar, trazendo para ele essas questões, mostrando que ele é capaz e que vai ser um fortalecimento de vínculo para o paciente nesse processo. E a importância, né, de garantir todos esses insumos e uma estrutura adequada, né, para que essa pessoa ela seja assistida e tenha ali as suas necessidades, né, atendidas fora do ambiente hospitalar. Sim. Deixa aí, como é que funciona assim esse contato com os demais dispositivos na rede para garantir principalmente insumos, materiais, por exemplo, dieta, alguns tipos de medicações, recursos também humanos também, algumas especialidades, né, que porventura o paciente possa precisar nesse atendimento domiciliar, nesse processo, né, de deshospitalização. Hoje a gente tem uma equipe bem formada, né, bem completa dentro do serviço SAD, e tudo o que a gente precisa para a melhora do paciente, né, a gente tem acesso dentro do município, né. Sim. Então, né, além dos encaminhamentos que são feitos através dos sistemas, né, de Infocras, quando ele necessita de uma consulta com um especialista, vamos dizer assim, com cardiologista, né. Então, o médico do SAD, ele faz uma avaliação daquele paciente e faz a solicitação através do sistema de regulação. Assim que essa consulta sai, a equipe SAD está prontamente na porta do paciente para informar dia, hora, local e como ele fazer para chegar no local. Tratando-se de dieta, então a gente também tem um vínculo direto com o setor de nutrição da prefeitura. Então essas dietas são garantidas, né? É importante dizer que a gente sempre tenta ao máximo, né, seguir as condutas tomadas pelo hospital. E as adaptações que são feitas, elas são feitas pouco a pouco, para que a família também não se sinta assim, perdida, né? No hospital era assim, em casa é assado. Não, tudo é feito de uma forma muito mais tranquila, né? Material de curativo, né? A gente tem todo o acesso através de solicitação por e-mail dentro do setor da prefeitura, de almoxarifado ou de farmácia. Também esse material é super garantido em casa, né? E a mão de obra do próprio SAD, né? Porque é importante falar que, além da gente trabalhar na prevenção e no cuidado da doença e dos familiares, né, que a gente tem que olhar o paciente, como você falou, como um todo, né? A gente treina a família. Então, quando a família ela sai do hospital, ela sai realmente com essas angústias. Vou dar conta, não vou dar conta. E pouco a pouco, né, aquele trabalhozinho de formiga lá, a gente vai conversando, vai puxar, olha, faz assim, faz assado, né, vai por esse caminho, a melhor forma de fazer isso. E não é só dizer como fazer,
é explicar para eles a importância de que aquilo seja feito daquela forma, né? A importância de posicionar o paciente em casa na hora da alimentação, a importância da mudança de conta a cada 3 horas. Então é todo um treinamento, né? A gente treina a família a cuidar daquele paciente. E com o passar dos dias em casa, você vê que eles vão se adaptando, eles vão percebendo que a melhora do paciente em casa, ela evolui de uma forma mais rápida do que no hospital, né? E eles vão criando confiança na equipe até o momento da alta, né? Chega um momento que a gente vai ter que dar alta e encaminhar esse paciente para algum ponto da rede, seja para o serviço de geriatria, seja para a unidade de saúde da família, seja para os pacientes que têm áreas descobertas, né? Para o complexo Jaqueline, ele sempre vai ser encaminhado para algum lugar. Esse paciente ele nunca fica solto quando ele sai do SAD, né? E esse paciente ele volta a ser cuidado, né, com menor complexidade nas unidades de saúde da família, né? E se necessitar, o paciente retorna para o SAD e a gente continua esse atendimento. Você tocou num ponto muito interessante, e que é sobre esse processo de instrumentalizar a família, né, educar a família nesse processo, né, de alta, né, como é que vai ser esse cuidado em casa. E a gente sabe que acontecem muitos estresses, né, porque de fato o enfermeiro não vai estar na casa o tempo todo, o assistente social não vai estar na casa o tempo todo, nem todo paciente vai precisar de um técnico de enfermagem, né, ali para poder ficar ali sobre a responsabilidade dos cuidados. E aí, Fernando, como é que a psicologia ela pode ajudar aí nesse processo de empoderar, né, não só a família, mas o paciente, e também a lidar ali com esse processo de estresse? Sim. A psicologia atua nesse momento de validar o sentimento da família, né? Porque muitas vezes esse sentimento não é validado e às vezes até silenciado pela família mesmo, de se colocar nesse lugar, não posso reclamar, não posso dizer que estou cansado, enfim, essas questões, né, de colocar mesmo a família nesse lugar de fala e de ouvir como você está se sentindo, né? Quais são as suas expectativas para esse momento, assim, como você está em questão de luto também, assim, como está esse luto? Você está vivendo esse luto agora? Ou você está adiando esse luto? Você tem consciência do que está acontecendo aqui? Entendeu? De validar mesmo os sentimentos da família, de ser escutado também. Porque o paciente é ali aquele protagonista de tudo isso que está acontecendo, mas a família também é de suma importância ser ouvida, de entender quais são as dificuldades, assim, o que é que tá passando na vida daquela pessoa que está cuidando, né? Mas eu acho que nesse processo mesmo, assim, e de ter isso de falar para a família, assim, que você pode ser ouvido também, né? Você cuida. E de falar também, né? Você pode estar cansado, né? Você pode cansar, você pode querer, meu Deus, eu queria que isso tudo acabasse, assim, estou exausta. É normal você sentir essas coisas, porque não é fácil, né? Tem um apoio, tem uma base, assim, mas para a família tem essas questões também, né? Mas eu acho que é isso mesmo, assim, de validar a família enquanto fala mesmo, assim, ter esse lugar de fala da família. Hoje, né, você falando sobre isso, hoje dentro do serviço SAD a gente tem o dia que a gente faz encontro com os familiares. Então, né, a gente deixa, né, um ambiente totalmente fora de casa, né? Geralmente a gente chama para os parques daqui da cidade. Que massa. A gente faz um lanche, a nossa psicóloga organiza aqueles pacientes, aqueles cuidadores, né, de acordo com o que ela vai observando no decorrer do tratamento do paciente, e a gente faz isso, esse lugar de fala para eles, né? Então você pode falar o que você quiser. Então eles falam das angústias, eles trocam experiências entre eles mesmos durante esse encontro, né, que a gente faz, e a gente vê o quanto é enriquecedor, né? Sim. Eles saem dali, geralmente eles falam que eles saem totalmente mais aliviados, né? Que eles foram ouvidos, e a gente vê que o resultado é muito positivo. Sim, é muito bonito isso de... Quer falar? Não, no ambiente hospitalar, né, onde já inicia esse processo de transição e identificar o cuidador, do olhar para o cuidador, né, para o familiar, e ter momentos de escuta. A gente tem grupos, né, com famílias, grupos com os acompanhantes, ou individualmente com a família,
para acolher, né, para tirar dúvidas, para orientar. E é um momento, quando reunimos todos os acompanhantes, é um momento muito, muito importante, porque eles se acolhem, né, trocam. Às vezes ele está ali fechadinho no meu problema, no meu mundo, quando eu vejo que o colega do lado também está passando. Não que seja maior ou menor do que a minha dor, do que o meu peso, mas também está passando por momentos difíceis, né? E se acolhem. E aí podem ser ouvidos pela equipe, porque é um momento em que a gente reúne a equipe multi, né? Tem psicólogo, uma médica, tem assistente social, tem fisioterapeuta, para tirar essas dúvidas e acolher eles, e fazer essa transição. Olha, vai chegar um momento que esse paciente vai para casa. Então é importante que quem esteja aqui, vamos aprender, né? Sim. Aprender com a equipe como é o decúbito, a posição correta para a alimentação, como é que higieniza de uma forma mais prática, mais efetiva, né? No dia a dia. Então tudo isso eles passam por esse processo, né, de orientação, de acolhimento já no ambiente hospitalar. E é enriquecedor quando a gente senta e escuta, né? Eu acho que a escuta nesse processo todo é o fator mais importante, né? Quando a gente se dispõe a escutar o outro, que é o maior interessado no cuidado, né? Sim, verdade. Não só o paciente, mas quem está ali ao lado cuidando, né? Sim. É um processo enriquecedor enquanto profissional. E aí não é só a atribuição do serviço social e da psicologia, são todos envolvidos nesse cuidado, né? Ele está validando, né? Validar. O cuidador, assim. Que é um processo muito importante. E é muito bonito isso, assim, de eles se reunirem, né? Os cuidadores estarem juntos, assim. Porque acha, assim, o que você tá vivendo, assim, o que você tá sentindo, eu não posso falar o que eu sinto. Mas quando o outro fala, encoraja você a falar também, né? A você se colocar. E é válido sentir medo, é válido sentir insegurança. Sim, sim. E aqui, a equipe está aqui para te ajudar, para identificar esse medo. Por que você tem esse medo? O que é que está te dificultando? Qual é a barreira aqui? Né? Como eu posso te ajudar nisso, né? Te explicar de outra forma. É, perfeito. E pronto, tem pacientes traqueostomizados, né, que precisa ir para casa, que às vezes demanda aspirações, e a família é natural que se sinta insegura. Sim. E a fisioterapia faz um trabalho lindo ali com aquela Sim. família, né, de empoderar, ensinando. E esse processo se torna mais leve, né? Sim. Quando eu vejo que eu sou capaz, que alguém acredita em mim, que eu posso dar conta. Que eu tenho autonomia nisso, né? É algo novo, né? Sim. E a gente não aprendeu, não se formou para isso, o cuidador. Mas a gente pode aprender sempre algo novo, né? Sim. É verdade. Se tiver alguém ali nos incentivando e acreditando na gente, as coisas funcionam. Fluem melhor. Verdade. Camila falou sobre esse processo de transição de cuidado, né? Na sua experiência enquanto assistente social que atua no ambiente hospitalar, quais são os maiores desafios que você percebe nessa transição de cuidado, né, do paciente que está no ambiente hospitalar e vai para casa, né? Quais são os desafios que você encontra na sua prática? Inicialmente a resistência da família, porque o impacto da dimensão que aquele cuidado vai demandar em casa. Então, inicialmente é comum a gente encontrar essa resistência. E às vezes até uma rede de apoio limitada ou insuficiente também dificulta essa transição. Tem também a questão de recursos financeiros, recursos humanos. Nem todo município, né, dispõe de equipes para atender essa demanda. Nem todo município consegue garantir fornecer os suprimentos necessários, a dieta enteral, curativo e todos aqueles suprimentos e materiais que necessários para o dia a dia, para o cuidado daquele paciente. E a comunicação. A comunicação também é algo que pode trazer falha nesse cuidado. Né? Se uma comunicação não for efetiva, tanto da parte da equipe, que vai fazer aquela transição, como da parte da equipe que vai cuidar em casa, e a família e a equipe e paciente. Então, pode haver várias falhas nesse processo, se não estabelecer uma comunicação efetiva. E para se comunicar, a gente precisa ouvir antes de qualquer coisa, né? Então, essa escuta também, né? A escuta compassiva, a escuta, você tem que parar e ouvir, identificar, e não só passar a sua, né?
eu tenho que fazer minha rotina, eu tenho que dar conta dos meus fluxos. Não, a gente tem que ouvir, né? Cada paciente é único, é singular, cada Sim. família é única. Então é importante essa escuta para estabelecer uma comunicação efetiva. Sim. Né? E eu acho que por aí já é um caminho. Sim. E quando a gente pensa, né, na Política Nacional de Cuidados Paliativos, ela traz exatamente isso, né, para poder fortalecer, né, os pontos da rede, para que pacientes que, às vezes, a rede ela é fragilizada, mas com a política de cuidado paliativo institucionalizada, ele vai conseguir, né, ter acesso a essa equipe, a esse cuidado, né, que era ofertado no hospital e Acho consegue que garantir em outro casa. ponto também que dificulta, Pedro, é a formação, a capacitação de profissionais. Sim. Sobre cuidados paliativos. E aí eu nem falo profissionais especializados, eu falo conhecimentos gerais mesmo em cuidados paliativos, que acaba dificultando. E existe muito mito, né? Existem muitos equívocos sobre o cuidado paliativo. E isso a gente vivencia e presencia pelos próprios profissionais. Tanto que está na rede, nos hospitais, existem muitas ideias de que cuidado paliativo, inicialmente, é quando não tem mais nada para fazer. Isso é um grande equívoco. Né? Cuidados paliativos há muito o que fazer. E no domicílio há muita coisa a ser feita ali. Né? Uhum. Então, assim, buscar informação já é uma necessidade urgente para nós, enquanto profissionais. Muitos de nós não passamos na nossa formação, e aí de forma geral, todo profissional de saúde, na sua formação não teve contato, não teve acesso ao que é cuidados paliativos. E a gente precisa correr atrás desse prejuízo agora. Sim. Né? Uhum. E urgente. Falando sobre esse cuidado em domicílio, é sabida a importância de todo o componente da equipe multiprofissional, mas a enfermagem acaba que é a categoria que fica mais próximo do paciente, tanto no ambiente hospitalar como no domicílio. Então, desde aí, como é que se dá esse processo do cuidado, além do cuidado técnico, mas da promoção da autonomia, da dignidade desse paciente que passa, né, pelo processo de deshospitalização e enfrentar aí uma doença grave que ameaça a continuidade da vida. Muitas vezes são pacientes que já estão no processo de terminalidade, já estão no processo ativo de morte. Então, como é que você, como enfermeiro aí atuante no SAD, né, percebe, né, esse processo? Eu acho que quando a gente fala de enfermagem, né, é importante lembrar que a enfermagem ela sempre está presente em todos os momentos, né? E a gente sempre chega primeiro, né? Porque a gente faz a ponte entre todo mundo, né? Nós enfermeiros, eu digo enfermeiras na arte de cuidar de enfermos, não como graduados, né? Então, nós enfermeiros como um todo, a gente está ali para fazer a ponte entre todo mundo. A gente faz a ponte da queixa da família com a necessidade da psicologia. A gente faz a ponte da necessidade alimentar do paciente com o profissional da nutrição. A gente olha com critério as lesões, né? Então, assim, a enfermagem ela está ali no meio para fazer tudo, né? Para fazer todos esses direcionamentos, além de realmente conhecer, né, e entender do que é o processo de cuidar, né, ou tecnicamente falando, né, aquela forma romantizada, né, tecnicamente falando, né. Quando a gente traz isso para dentro da casa do paciente, primeiro de tudo é você formar vínculo com o paciente. Se você não conseguir formar um vínculo com o paciente, nem estender esse vínculo para a família, você não consegue fazer absolutamente nada. Lembrando que sozinho você não faz nada. A enfermagem ela só trabalha se ela tiver o apoio médico, o apoio da assistente social, o apoio da psicóloga, o apoio da nutrição. É uma rede, né? Todo mundo de mãozinha dada ali, para a gente chegar num bem maior, que é a continuidade do cuidado, né? Então, para que esse cuidado ele seja efetivo, né, você precisa ter olhos e conhecimentos para todas as necessidades do paciente, né? Às vezes uma dor ela sara não é com a medicação. Às vezes uma dor ela sara quando você chega do lado do paciente e faz: olha, tô aqui, viu? Só isso.
Mais nada. Então, eu acho que primeiro você, além de tudo isso, você também tem que ter aquele olhar, sabe? Aquele olhar diferenciado. Sim. Não é só olhar, é só ver, olhar e ver, né? Isso. Você vê que aquele paciente, ele tem dor, ele tá com raiva. Sim. É importantíssimo isso, né? Você reconhecer o momento da raiva do outro, né? Às vezes ele é grosso, não é que ele quer te agredir. Às vezes ele é grosso porque ele tá com medo, né? E eu acho que você tem que ter essa percepção desse momento, de dizer, olha, eu te entendo, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Né? E realmente ver a dor do outro. Então, eu acho que a importância da enfermagem dentro do cuidado, além das boas práticas do cuidado, é isso, a sensibilidade. Sim. Sim, com certeza. Gente, eu vou dizer para vocês, eu comecei lá de baixo. Eu fui atendente. Atendente era quando a gente começava na saúde, sem nem ter o curso de auxiliar de enfermagem, né? E fui auxiliar com muito orgulho, com enfermeiros, né? Graduação. E durante todo esse tempo eu acho que é tão importante você aprender que você, como profissional, você não faz nada sozinho, sabe? Sim. Né? Eu digo porque, olha, depois de 27 anos, às vezes eu chego para Ediane, que é a nossa assistente social, e falo, amiga, me ajuda, resolve. Porque você não tem, né, o manejo de resolver determinadas situações. Sim, entende como funciona mais o manejo, né? Chegar então, ali. Eu acho que é tão importante a enfermagem também aprender que, né, sozinho você não faz nada. Perfeito. E se você não tiver esse manejo de pedir ajuda do outro, o paciente perde. O paciente só ganha quando está todo mundo engajado. E o cuidado paliativo é isso, esse olhar horizontal, né? Todo mundo contribuindo, cada um faz sua parte, assim, e nada isolado, né? É um complementando o outro e priorizando o paciente e a família. Não é aquele cuidado, né, vertical, Sim. é horizontal. Então, cada peça, cada categoria é importante nesse cuidado. Então, a comunicação entre si é que vai fortalecer esse cuidado também. Sim. E não só esse cuidado, assim, essa comunicação entre a equipe multiprofissional, mas esse cuidado também centrado na pessoa, centrado na família também. E aí tem um documento que são as diretivas antecipadas de vontade, e que o principal, né, que essas diretivas elas sejam cumpridas e respeitadas, né, quando elas forem solicitadas ali, que geralmente é quando a pessoa ela não está mais respondendo por si, e aí esse documento vai ali trazer todas as suas vontades. A DAV, né, como é conhecida, é um documento onde o paciente ele vai expressar seus desejos com relação ao seu tratamento. E principalmente em situações futuras, quando ele não puder mais verbalizar, quando ele não puder mais ter a sua autonomia. Então, nesse documento, ele vai deixar expresso tanto situações, quais intervenções e condutas que ele deseja ou não durante o seu tratamento. E não só com relação à saúde, ao tratamento de saúde, mas na ocasião de sua morte também. São coisas que ele pode deixar estabelecidas, acordadas e determinadas por ele mesmo. Então, é interessante que deveria, né, é importante, a DAV ela deveria ser construída já no início, lá no comecinho de um diagnóstico, quando esse paciente se depara com um diagnóstico difícil. Então, é um momento da equipe, né, abordagem, de sensibilizar. Então, aí vem o papel do serviço social, da psicologia também, de ser um facilitador nesse momento, na construção desse documento. E a qualquer momento também esse paciente pode expressar seus desejos. Pode até voltar atrás daquilo que ele já tinha determinado antes, né, e reconsiderar, não quero assim mais não, vou mudar. Então a escuta, mais uma vez, é muito importante. O paciente que está internado, o profissional que está liberaleito e que pôde conversar e o paciente trazer um desejo, trazer algo, é importante validar, né? Então, esses desejos, essas determinações precisam estar registradas em prontuário, né, com acesso para toda a equipe. E o serviço social também vem como garantir, né, a voz do paciente.
para garantir que aqueles desejos sejam respeitados. Claro que existe também a questão da bioética, aquilo que é viável, e aí a equipe vai, né, dentro da discussão do que é viável, do que não é, para atender aquele desejo da melhor forma possível. Mas na grande maioria das vezes é possível sim, né, respeitar e conduzir o tratamento conforme as prioridades e os valores daquele paciente e de sua família, né. Inclusive ele pode deixar, né, determinado quem é a pessoa responsável de conduzir tudo aquilo quando ele não for mais capaz, né? Ou se ele não quer saber, né, de tudo, e quem será a pessoa que vai ficar responsável por isso? Eu não quero, eu tenho o direito de não querer saber, né, da gravidade, em que ponto está meu tratamento, se complicou, se é isso. Então, se eu não quero, então você que vai ser responsável. E aí essa autonomia precisa ser garantida também. Então é muito importante. E a gente precisa falar dela, e o quanto antes melhor. Então lá no ambulatório, lá na atenção primária, na atenção domiciliar. Então quanto mais cedo, maior a gente garante a autonomia desse paciente. É verdade, Camila. Quando eu penso em diretiva antecipada de vontade, eu penso em ressignificar, né? Porque quando você recebe um diagnóstico de uma doença que vai ameaçar a continuidade da vida, acho que passa por todo um processo de luto, né? E de ressignificar também, né, a vida, o contexto de saúde e doença também. Então, Fernando, como é que a psicologia aborda esse sentido mais do campo existencial, né, relacionado a uma doença grave, né, levando em consideração os relacionamentos, fechamento de ciclos, ao invés ali de focar apenas na cura, ao invés de focar ali apenas na técnica, né? Como é que funciona esse processo? A psicologia, ela só não trabalha nesse processo do fim da vida, né, da morte, mas enquanto em vida, o paciente seja validado também nas suas vontades, no seu desejo, assim, com verdade, né? Porque às vezes o paciente é visto só como obrigações, como coisas que precisam ser feitas para ele, né? Como movimentos e comida e sentar e aquilo ali, mas de enquanto em vida ele entender que ele está sendo visto também, sendo visto, escutado, cuidado, que é válido o seu desejo, as suas vontades também, assim. E é mais assim, eu vejo mais sobre isso, assim, acho que um caminho assim deve ser esse, assim, do paciente ser visto para além da sua morte, entendeu? O ciclo vai fechar, né, aquele momento vai terminar, mas enquanto ele estiver em vida, que ele seja visto com dignidade, que é o processo, né, todo esse processo que os meninos falam, assim, que é feito, assim, muito bonito, assim, muito bem elaborado, não é só técnica, não é só uma obrigação, não é só o dever, mas não um dever como obrigação, mas um dever é um sujeito, ele precisa ser visto. Ele não é porque ele está morrendo, que está chegando ao fim, que é isso e acabou. Mas não, mas ele é olhado. Essa equipe não está só para ser bonito, né? Mas porque é necessário, né, que essa rede seja eficaz, assim, para a vida do paciente, assim. E que eu tenho certeza que os pacientes que passam por essa rede, eles conseguem sentir isso, assim. Sim. Tanto o paciente quanto a família, assim, essa valorização, assim, e o ser visto, assim, é muito bonito, assim. E eu acho que isso também é um dos pontos importantes dentro do processo da deshospitalização, né? Porque quando a gente chega nesse ponto, né, da doença que ameaça a vida, e um prognóstico bem complicado, esse paciente, eu acredito, como enfermeiro, que ele realmente precisa voltar para casa, né, para ressignificar a vida dele, para entender que talvez seja a hora, né, para poder pedir as desculpas, para poder fazer laços que foram quebrados no decorrer da vida. E o bacana é que quando a gente traz ele para casa, né, e tira ele meio daquele leito hospitalar que tem as regras hospitalares que precisam ser seguidas, né, até porque são outros pacientes ali, né, e em casa você deixa ele mais confortável para esse processo,
Sim. né, para acontecer esse processo. Uhum. Né? Então, eu sou totalmente a favor da deshospitalização, ao cuidado em casa, ao cuidado pela família, né? A família estar junto nesse processo de morte e entender que aquilo vai acontecer e que precisa-se, né, aprender como lidar com aquilo. Sim. Né? E até também do paciente entender o seu momento também. Nesse momento. O seu momento de dizer assim, eu acho que esse é o momento assim de dar um fim para isso também, assim, é o momento do ciclo se fechar, né? Porque nós não vamos viver para sempre, né? Sim. Entender isso. A única certeza que a gente tem é isso. É isso. Mas de que esse momento seja finalizado de forma agradável, digna. É, perfeita a palavra, digna, assim. Estou em casa, fiz tudo que deveria ser feito, que podia ser feito, fizeram por mim, e é isso. Esse é o momento, assim. É verdade. O papo está muito bom, muito agradável. E sem sombra de dúvidas, cada profissional que está aqui trouxe sua visão e contribuições aí em relação aos cuidados paliativos e à deshospitalização, né? Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os profissionais de saúde que estão nos ouvindo, nos assistindo também, para os usuários também do sistema, da importância desse trabalho em equipe, né, desse trabalho integrado na rede, para também fortalecer os próprios cuidados paliativos. E aí, eu ia falar com vocês. Quer começar? Vou começar. Primeiro, é importante a gente falar que tanto as ações de deshospitalização como o cuidado paliativo, eles estão previstos na legislação, né? Tem normas do SUS que falam, que regulamentam tanto a deshospitalização como cuidados paliativos, que ainda há muito que ser feito com relação aos documentos legais, mas já está preconizado no SUS. Então, se está lá, é uma condição de cidadania, é um direito, né? Então, nós, enquanto profissionais, precisamos viabilizar esse direito e compreender que esse direito precisa ser ofertado de forma humanizada, como, né, tem na política de humanização, de forma eficiente e de forma empática também, né? Porque, assim, hoje nós somos profissionais, mas amanhã nós podemos ser também os usuários, os pacientes e familiares que estamos demandando esse cuidado, demandando essa deshospitalização. Então, assim, é importante a gente fazer sempre esse movimento de que hoje eu ofereço o meu serviço, mas amanhã eu também posso precisar. E é um exercício de cidadania, é um direito previsto em lei, né? Cuidados paliativos é um direito, é uma forma de cuidar. A deshospitalização se faz necessária nesse processo de cuidar, né? E se informar. Formação é tudo. Existem muito material disponível na internet. Existem muitos cursos disponíveis também. E a gente precisa se apropriar dessa nova modalidade, que não é novo, né? A discussão é que está muito recente. E esse turbilhão de demandas que vem surgindo, que a nossa população está envelhecendo, a nossa população está um índice maior de doenças crônicas. Então a gente precisa se informar, porque cuidados paliativos é uma necessidade urgente na nossa sociedade. Então a gente precisa se despir dos equívocos que a gente alimentou durante anos para poder oferecer um serviço de qualidade para os nossos pacientes. Acho que é essa mensagem. Perfeito. Obrigado, Camila, pela participação. Foi incrível. Com relação à enfermagem, o que eu posso te dizer é que quando a gente trata de cuidados paliativos, quando a gente trata de trabalho em equipe, né, quando a gente trata de promover saúde, eu acho que como enfermeiro eu posso falar que a gente precisa entender que tudo isso está muito além das práticas de enfermagem, né? Está muito além do conhecimento teórico, né? E sim, eu acho que está como pessoa mesmo, você como ser humano, né, se enquadrar dentro daquele perfil de cuidar do outro, né? Muitas vezes você até quer fazer, mas você não sabe fazer, ou você não tem conhecimento em fazer. Então, assim,
ser enfermeiro é isso, é você cuidar do outro o tempo todo o tempo, né? É você saber trabalhar em equipe e entender que sozinho você não chega a lugar nenhum. Né? Mais uma vez eu falo isso, sozinho, gente, não se chega a lugar nenhum. Né? Você entender que você sabe, mas que você precisa de ajuda e que para que o cuidado paliativo ele funcione, você precisa entender sobre, né? Cuidar de um paciente em casa, em terminalidade de vida, né? Eu posso te dizer, como especialista em cuidados paliativos, que é totalmente diferente de cuidar de uma criança prematura de alto risco, que também sou especialista. São mundos completamente diferentes, são sensibilidades completamente diferentes, né? E que você precisa entender no fim de tudo que o sofrimento ele é inevitável quando não tem ninguém para cuidar, né? Ele é insuportável quando não tem ninguém para cuidar. Mas mesmo no momento de dor, se a enfermagem está ali, se a psicologia está ali, se o serviço social está ali, todo mundo olhando do mesmo ponto e com o mesmo interesse, dá para fazer. Se dá para fazer de uma forma muito digna, né? Que bom. Obrigado, DJ. Não, pela por isso. participação. Foi maravilhoso sua presença. Muito obrigado. O que eu posso dizer, né, com o olhar assim da psicologia, é de mostrar assim para a família mesmo, assim, que eles não estão sozinhos, que tem uma equipe boa, preparada, humanizada, pronta para estar ali com eles também, assim, né, e que o aprender, o buscar nunca é demais, né, estar sempre ali disposto a estar junto com o outro, assim, para fazer aquilo acontecer. Né, que sozinho ninguém faz nada, que realmente precisa da equipe estar junto ali, que realmente é uma rede para sustentar aquele paciente, aquela família, aquilo que está acontecendo. Mas é isso, de acreditar nesse processo mesmo, que quem está ali nesse movimento está fazendo porque acredita também, né? E é isso mesmo, de acreditar, do todo mesmo acreditar, de quem está como paciente, de quem está enquanto família, de quem está enquanto profissionais, de acreditar mesmo nesse processo, de estar aberto a caminhar nessa visão. Acho que é isso. Perfeito, Fernanda. Muito obrigado pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. Muito bom. Muito bom. Então finalizamos nosso Nepcast de hoje com um tema importante sobre cuidados paliativos, deshospitalização e cuidado integrado na rede de atenção à saúde. Agradecemos aos nossos convidados, convidadas, e a você, continue acompanhando as redes sociais, @prefcaruaru, @nepcaruaru. Até a próxima. Tchau.